Fala pessoal, aqui é a Letícia, professora do GH Insano, e aqui a gente vai fazer a dedução da equação do efeito Doppler, ok? Quando a gente pensa em efeito Doppler, pessoal, a gente tem que pensar numa fonte que emite um som e num observador que vai captar esse som, que vai escutar esse som, né? E pessoal, antes de partir para a equação geral do efeito Doppler, eu vou passar por dois casos com vocês, ok? Eu vou falar primeiro do observador em movimento e da fonte em repouso, ok? Esse é o primeiro caso. E no segundo caso, o observador em repouso e a fonte em movimento, ok? Então, para esse caso em que o observador está em movimento e a fonte em repouso com relação ao ar, a gente considera o quê? Que a velocidade da fonte vai ser zero, certo? A fonte está em repouso. E essa fonte, ela emite som com uma certa frequência, que a gente vai determinar a partir de uma relação usando a velocidade do som aqui, que eu defini como V, ok? Então, V vai ser F vezes lambda, que é o comprimento de onda, ok? F é a frequência que, aqui nesse caso, a gente está falando que a fonte, né, emite esse som com essa frequência, que eu vou chamar de FF, e aqui esse comprimento de onda vai ser o comprimento de onda do som que essa fonte emitiu, ok? Só que, como a gente está tratando de uma física newtoniana, né, então a gente sabe que não importa para qual referencial, esse comprimento de onda vai ser igual, ok? Ele vai ter o mesmo valor, tanto para o ponto de vista da fonte, quanto para o ponto de vista do observador, quanto para qualquer outro ponto de vista, ok? Por isso eu chamei aqui apenas de lambda, ok, pessoal? Então, a partir dessa relação, a gente pode escrever que a frequência com que a fonte emite esse som vai ser igual à velocidade dividido pelo comprimento de onda, ok? Outra relação que a gente pode tomar aqui é que esse comprimento de onda ele vai ter um valor que vai ser a velocidade do som dividido pela frequência que a fonte emitiu, ok? Então, dentro desse primeiro caso, eu vou tratar de um caso ainda mais específico, que é o do observador se aproximando da fonte, né? O observador ele pode tanto se aproximar quanto se afastar da fonte, e o primeiro caso em que ele se aproxima da fonte, se a gente tomar um tempo ΔT, a gente vai ver que essa frente de onda, ela vai se deslocar uma distância Δx com relação a esse observador, certo? E como eu posso escrever essa distância? A gente sabe que a distância é a velocidade vezes o tempo, e a velocidade aqui, que eu tenho que considerar, é a velocidade do som mais a velocidade do observador, já que eles estão se aproximando, né? Então, V mais VO vezes ΔT, ok? Outra coisa, pessoal, além disso, é que o número de cristas em Δx vai ser N igual a Δx sobre lambda, ok? Δx sobre lambda. E o que isso quer dizer? Quantos lambdas, quantos comprimentos de onda cabem nessa distância Δx que a onda percorreu, ok? Então, outra coisa que a gente tem que considerar é qual é a frequência com que o observador capta essas cristas, porque a gente sabe que o observador, ele vê essa frequência, ele capta essa frequência de onda diferente da frequência de onda que foi emitida pela fonte, né? Porque ele está se aproximando da fonte. Então, eu vou escrever essa frequência como FO igual a... A gente sabe que a frequência ela pode ser escrita como número de cristas por unidade de tempo, né? Então, a gente tem N sobre ΔT, o número de cristas emitidas por unidade de tempo, e a gente sabe que N tem esse valor aqui, certo? N tem esse valor, é Δx sobre lambda. Δx a gente já determinou aqui, então vai ser V mais V0 vezes ΔT, ok? Dividido por lambda, vezes esse ΔT aqui do denominador, né? Então, ΔT aqui. Só que esse ΔT a gente já pode eliminar, né? Então, a gente pode escrever isso como V mais V0 sobre
lambda. Só que quem é o lambda? A gente já viu aqui que o lambda é a velocidade do som sobre a velocidade que a fonte, sobre a frequência que a fonte emitiu o som, certo? Então a gente pode escrever V sobre F, ok? E uma forma melhor de escrever isso é fazendo F0 igual a 1 mais V0 sobre V vezes a frequência com que a fonte emitiu esse som, ok? E agora, vamos considerar o caso em que o observador se afasta da fonte. Nesse caso, o observador vai assumir uma velocidade na direção contrária, no sentido contrário, né, à velocidade que a gente tinha considerado antes. Nesse caso, é só trocar o V0 por menos V0, certo? VO, aliás. Então, a gente coloca FO igual a 1 mais, aliás, menos, né, porque aqui a gente vai ter um afastamento, então, menos VO sobre V vezes F, ok? E qual é a relação entre as frequências que a gente tem aqui? A gente sabe que esse número é positivo, então esse termo aqui vai ser positivo e maior do que 1, e multiplicado por FF, isso vai nos dar um resultado de que FO vai ser maior do que FF. Ok? Isso significa que o observador vai observar uma frequência maior do que aquela frequência que foi emitida, né? Ou seja, ele vai ouvir um som mais agudo, ok? E nesse caso aqui, onde o observador se afasta de F, esse termo aqui é positivo, né? E ele é entre 0 e 1, ele fica entre 0 e 1. 1 menos esse número vai ficar um número entre 0 e 1. E esse número multiplicado por FF, a gente vai já saber que F0 vai ser menor do que FF, ok? O que significa que o observador vai observar esse som, um som mais grave, ok? Com uma frequência maior do que aquela frequência que foi emitida, ok? Agora, pessoal, a gente já pode partir para o segundo caso, né? Antes, só escrevendo o termo geral, né? A gente sabe que FO é igual a 1 mais ou menos VO, né? Aliás, mais ou menos VO sobre V vezes FF, né? Sendo que esse sinal de cima aqui significa que está aproximando, esse sinal de baixo significa que eles estão se afastando, ok? O observador está se afastando da fonte, ok? Então, para o segundo caso, a gente tem o observador em repouso e a fonte em movimento, certo? Então, eu já vou partir para o caso mais específico, em que F se aproxima do observador com uma velocidade VF menor do que a velocidade do som, ok? Então, no intervalo de um período, que eu vou chamar aqui de TF, né, o período da onda emitida por essa fonte, que a gente sabe que é 1 sobre a frequência, ok? Então, nesse intervalo de um período, F, que é a fonte, vai se deslocar. A gente sabe que o deslocamento é a velocidade vezes o tempo, né? Nesse caso aqui, como a gente só está usando o período, vai ser VF, TF, ok? Então, como eu posso escrever a frequência que o observador vai observar a partir desse movimento da fonte, ok? Como eu posso escrever essa frequência? Eu primeiro preciso considerar que o comprimento de onda, ele vai mudar, né? O comprimento de onda observado, ele não vai ser o mesmo de antes. O comprimento de onda observado, ele vai ser o comprimento de onda original dessa onda, certo? Menos a velocidade com que essa fonte, menos o tanto que essa fonte andou, né? Porque depois dessa fonte ter andado, esse comprimento de onda, ele vai diminuir, ok? Então, a gente tem que considerar isso. Então, vai ficar o comprimento de onda original emitido, né, menos o quanto que essa fonte andou, que a gente já escreveu aqui, que era VF/TF. VF/TF, ok? Só que, usando a relação que eu já usei anteriormente, a gente sabe que lambda é igual, como eu disse aqui, lambda vai ser igual à velocidade do som sobre a frequência, né? E aqui a gente está tratando da frequência que a fonte emite, né? Então vai ser
V sobre F, ok? Só que eu também disse que o período é o inverso da frequência, então a gente pode escrever isso como VTF, né? Então, eu vou substituir isso aqui. Então, a gente vai ter VTF menos VFTF, ok? Então, pessoal, agora a gente já pode falar da frequência com que esse observador vai observar, né, essa onda indo até ele. Então, a frequência FO vai ser igual. Lembrem que eu também já falei dessa relação, né? Lá, aqui, ó, a frequência vai ser a velocidade do som dividido pelo comprimento de onda, né? Só que aqui a gente está falando da frequência observada pelo observador, né? Então vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda observado pelo observador, ok? Só que o comprimento de onda é esse daqui, né? A gente já definiu ele. Então, a gente pode escrever F0, FO, aliás, como V sobre... A gente pode colocar aqui um termo em comum em evidência, né? Que é o período. Então, a gente pode escrever V menos VF. V menos VF vezes TF, ok? Só que, lembrem também, o período é o inverso da frequência, então a gente pode escrever isso como sendo... Aliás, eu vou colocar assim, né? F multiplicando, ok? Então, eu vou fazer dessa forma. Vou multiplicar aqui por FF, ok? Isso daqui dá para ser escrito de uma forma melhor. Eu vou escrever como FO igual a 1 sobre 1 menos VF sobre V. Ok? Isso vezes FF. Ok, pessoal? Mas e no caso em que a fonte se afasta do observador? A gente sabe que, no caso da fonte se afastar, ela vai ter uma velocidade no sentido contrário à que a gente estava considerando antes, por isso é só a gente trocar esse VF por menos VF, né? Então, eu vou colocar aqui, vai ser a mesma equação, FO igual a 1 sobre 1 mais, né, porque a gente trocou o VF pelo menos VF, então vai ficar mais VF sobre V. Isso vezes FF, ok? Então, uma expressão mais geral para isso vai ser F0 e FO igual a 1 sobre 1 menos mais, né? Porque aqui a gente está colocando o sinal superior como uma aproximação, quando eles se aproximam, né? Quando a fonte se aproxima do observador, e aqui esse mais, que é o sinal inferior, né? Esse positivo, é quando a fonte se afasta do observador, ok? Então essa é a forma mais geral. E agora sim a gente pode partir para o terceiro caso, em que o observador e a fonte estão em movimento. Nesse caso, a gente sobrepõe os dois resultados, né? Então, o que a gente vai fazer? Considerando uma onda qualquer, ok? Com uma frequência F' indo em direção ao observador em movimento, então o observador, ok? Vai estar em movimento, e aquele resultado para o observador em movimento para a frequência, a gente tinha que era 1 mais ou menos VO sobre V vezes F, que no caso aqui vai ser o F', porque é a frequência com que a onda chega nesse observador, ok? E agora, se essa fonte que está emitindo esse som estiver em movimento, o que a gente faz é o seguinte: a gente vai considerar que esse F', que vai ser a frequência que vai chegar até o observador, né, vai ser igual àquele resultado que a gente tinha anteriormente, que era 1 sobre 1 menos mais VF sobre V, né? Isso vezes FF. Então, aqui a gente já pode tirar o caso mais geral possível, em que FO vai ser igual a 1 mais ou menos VO sobre V sobre
1 menos mais. A gente vai ter aqui VF sobre V, ok? VF sobre V. E isso tudo multiplicado por FF, ok? Então, essa é a equação geral do efeito Doppler que eu até escrevi aqui, ok? Obrigada, pessoal.